Boa noite, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica com mais um programa Verdade e Expressão, com muita informação e notícia para você. Hoje o tema que nós vamos discutir se chama terceirização, que foi recentemente aprovada aí. Vamos falar tudo sobre esses detalhes aí da terceirização, o que afeta nas relações de trabalho e nas relações jurídicas em geral. Vocês podem ver aí que nós estamos ao vivo pela internet, no Facebook, Verdade e Expressão, também pelo Facebook da TV Transamérica, e também pelo nosso site, no verdadeexpressão.com.br. Você pode participar com a gente ali no WhatsApp, no 996133677, ou então pelo próprio Facebook mandar lá seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. Hoje, os nossos convidados são dois advogados, a doutora Ana Paula Araújo Leal Cia, que é advogada trabalhista, é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Paraná, e o advogado presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Paraná, André Passos. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, doutor André Passos. Boa noite, Rafael, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar do lado da Ana Paula, nossa colega, e espero que os telespectadores gostem muito da nossa conversa, com certeza eles têm muitas dúvidas. Lembrando que na sequência vamos também repercutir as notícias da região metropolitana com o jornalista Pedro Lima. Então, começa a entrevista pela mulher, doutora Ana Paula, né? A pedido do doutor André, vamos começar pelas mulheres. Gostaria que a doutora destacasse quais os principais pontos. Primeiro, o que é terceirização? Vamos, de forma didática, explicar aí para o nosso amigo telespectador o que é terceirização. Essa pergunta é super importante, né? Porque terceirização de serviços é quando eu tenho uma relação que é uma relação de fato diferente da relação de emprego comum, né? Na relação de emprego comum eu tenho o empregado e o empregador. Na relação terceirizada, eu necessariamente preciso ter duas empresas, a prestadora de serviços e a tomadora dos serviços. E o vínculo de emprego, que é importante que a gente diga isso, que na terceirização significa sim que há vínculo de emprego, mas o vínculo de emprego, ele é diretamente com a prestadora dos serviços e não com a tomadora. Então, por isso que existe essa relação triangular. Doutor André, tem alguma coisa a acrescentar e explicar aí também a questão de que tipo de atividade pode se terceirizar pela antiga lei, já entrando nessa questão aí? Eu acho que primeiro é importante destacar de que a terceirização é um fato social, um fato da administração, não foi algo que foi inventado pelo direito. O direito tenta regular essa relação que existe, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O grande problema, no caso brasileiro, talvez, e talvez de outros países em desenvolvimento, é de que a ideia matriz da terceirização, não sei se a doutora Ana Paula vai concordar comigo, mas a ideia matriz, a ideia original da terceirização era você repassar a alguém mais especializado algo que a tua empresa não faz bem. Então essa era a ideia matriz da administração. Ao você passar para alguém mais especializado, que soubesse melhor isso, você ia ter uma produção mais eficiente, um trabalho mais eficiente. E aí você ia melhorar a produção. Na minha visão e da preocupação que muitos juristas têm, e por isso que o TST acabou regulando uma súmula sobre isso, que é a súmula 331, era de que, em vez dos empregadores pensarem na especialização do serviço pela eficiência, porque normalmente, Rafael, se eu estou contratando alguém mais especializado, eu vou pagar mais caro por esse serviço, porque a pessoa é especializada, certo? Só que a maioria dos empregadores começaram a ver, não, eu vou terceirizar para diminuir o custo da produção, mas o custo da mão de obra, e não o custo da produção para ela ser mais eficiente. Então começaram a terceirizar determinados serviços para que o trabalhador que fosse contratado fosse menor. No início começaram a terceirizar
coisas que são simples, hoje de exemplo, que é a limpeza. Então, o banco, por exemplo, ele passava a não ter mais funcionários que eram do banco, ele contratava uma empresa de limpeza. Eles passaram a terceirizar a vigilância, passaram a terceirizar o transporte e assim por diante. A grande questão é, se nós queremos terceirizar para que o trabalho seja mais eficiente e mais especializado, ou se a gente quer terceirizar para diminuir direitos. Se for para diminuir direitos, nós temos que tomar cuidado. Se for para que seja melhor a produção, é algo que precisa ser regulamentado. Acho que há um consenso entre os juristas, independente se advogam para trabalhadores ou para empregadores, que é importante que seja regulado a terceirização, porque ela existe. Ela já existe. Né? É um fato, já tem uma súmula, já tem decisão, as pessoas são terceirizadas, elas precisam ter regulação. A grande questão é a forma e o motivo de fazer isso. A preocupação que nós, que trabalhamos com o direito do sindical, o que é direito sindical? E aí já indo para a minha conclusão. É o trabalho você olhar as categorias, né? Então você olha lá os bancários, os vigilantes, os motoristas. Nossa preocupação é de que, se você permite que tudo seja terceirizado, você passa talvez a exercer a função de motorista, mas você está contratado por uma empresa que não é uma empresa de transporte. Aí você perde talvez a noção de categoria, isso não está resolvido na lei e tal. E por último dizer também o que foi aprovado agora, Rafael, na minha modesta opinião, não foi a regulação da terceirização. Era um projeto de lei que existia há muitos anos e que antes do governo Lula, da década de 90, que falava sobre o trabalho temporário. E eles aprovaram isso, e nessa forma de contratação temporária, que agora está mais elastecida, disseram que para esse tipo de forma poderia ser terceirizado e a forma de terceirizar. Eu, na minha modesta opinião, lendo aqui, eu acho inclusive que tem lá um artigo, depois a doutora Ana Paula, que é muito mais capacitada do que eu, vai poder dizer, mas tem lá um artigo 4A, e aí a gente não vai ser tão técnico para não cansar os telespectadores, mas que eu entendo que esse artigo diz que só as atividades especializadas podem ser terceirizadas. Para mim é a mesma coisa que já tem no TST. Para minha opinião, do ponto de vista da terceirização, não mudou nada. Mudou do trabalho temporário. Hoje essa lei atual, ela permite que o trabalhador temporário trabalhe por mais tempo de forma temporária. E aí a gente poderia conversar um pouco o que significa isso. Eu converso com vários colegas da área trabalhista, né? Eles comentam que o doutor André acabou de falar, muitas coisas na prática já aconteciam. A doutora poderia falar um pouco melhor? Sim, claro. Eu só queria dizer que a questão da precarização, da terceirização, ela se dá hoje justamente em relação ao pensamento de que eu vou diminuir a mão de obra. Então, aí o que acontece? O empresário procura uma empresa terceirizada que tenha um custo menor. E aí, claro, se a empresa tem um custo menor, aquele trabalhador que presta serviços naquela empresa recebe menos. Então, o que de fato a gente precisa pensar, doutor André, acho bem perfeito, a gente precisa pensar o seguinte, a gente precisa resguardar o direito daquele que trabalha de forma terceirizada, pensando sempre que o trabalho precisa ser específico. Até acho que talvez a lei, claro, tinha que definir, que para mim também não definiu, só veio dizer que a prestadora de serviços se relaciona com a necessidade de trabalhos determinados e específicos, quer dizer, deixou o empresário ainda de mãos atadas. Não veio dar um fim àquela celeuma de que seria atividade fim e atividade meio, né? E até talvez nem precisasse, né? Se a gente tratasse a terceirização como ela deveria ser tratada. Se eu penso que o trabalho precisa ser específico e determinado, eu como empresa vou querer isso e vou buscar um trabalho mais técnico. Então, de fato, essas situações já aconteciam e já acontecem no cotidiano. E isso gera uma insegurança para o empresário, porque daí todas as ações nesse sentido, ou seja, como eu ainda não sei o que pode ser terceirizado, se é atividade meio ou se é atividade fim,
E aqui concordo plenamente com o doutor André, que a legislação não veio trazer essa definição, né? Então, ainda vai gerar uma insegurança jurídica e ao Poder Judiciário vai caber novamente regular essas questões. Porque, então, no ponto de vista, significa ainda que a súmula ainda está, de fato, em vigor, que trata dessas diferenciações e só permite a terceirização de conservação, limpeza, vigilância e serviços especializados. Então, caberia a empresa comprovar que, de fato, esses serviços são especializados e determinados, né, para que ela possa celebrar, de fato, um contrato de terceirização. Então, isso ainda, no meu ponto de vista, ainda vai caber ao judiciário. E essa legislação, como de fato a doutora apontou, não tem uma distinção do que é atividade meio e que é atividade fim. Você tem uma súmula antes de vir a legislação. Como que você acha que o judiciário pode enfrentar essa questão, doutor? Então, eu acho... Porque tem muita gente já falando que pode tudo, né? Vi muita entrevista em programa de TV aí, de advogados falando, não, agora pode terceirizar tudo. Exato. O que eu acho importante, Rafael, e acho muito coerente, que a Ana Paula falou, que é uma advogada experiente, que advoga para inúmeras empresas, num escritório do Prolic Advogados, que talvez seja um dos escritórios mais conceituados da nossa cidade, e é importante porque nós precisamos de advogados que trabalham com empresas que apontem o que a gente chama de direito preventivo. Porque não adianta a gente chegar e mentir para os nossos empresários, dizendo assim, agora você pode tudo, porque daí daqui a não sei quantos anos, ele vai receber um monte de ações e daí depois a culpa é da Justiça do Trabalho, que quebrou a empresa dele. A culpa é do advogado, né? Ou a culpa meu que entrei com a ação e fiz com que... Eu brinco, até estava brincando com a doutora Ana Paula, que me parece, e aí a gente tem que concordar que muitas coisas estão judicializadas demais no Brasil, mas me parece, né, agora que as pessoas estão criticando, né, o Rodrigo Maia criticou tanto a Justiça do Trabalho, dizendo que ela talvez não precisasse nem existir, porque a Justiça do Trabalho existe e por isso tem tanto desemprego no país. Tal. Eu brincando com a doutora Ana Paula, falei assim, então parece que tem muito casal aqui que briga e se separa porque tem a vara de família, né? Então, porque se não tivesse a vara de família, todos os casais seriam felizes, não brigariam. Tal. O fato objetivo é de que a gente não tem regras jurídicas sólidas no Brasil para que as pessoas possam fazer um investimento e saberem que esse investimento tem uma regra, que as relações de trabalho vão ser regidas dessa forma e que vai terminar. E para o trabalhador também quer ter essa segurança, porque o trabalhador, quando ele consegue um emprego, ele chega lá, ele quer chegar no final do mês, receber o salário dele com aquela segurança. A terceirização, por exemplo, no setor público, e aí a gente tem que dizer que talvez o principal cliente, vamos chamar assim, da Justiça do Trabalho, são as empresas terceirizadas que prestam serviço para o setor público, certo? É talvez a pior coisa que existe no Brasil. Que o que acontece? Todo mundo sabe, porque todo mundo tem aí um parente que já aconteceu isso. A empresa ganha uma licitação de terceirização, por exemplo, de vigilância, de conservação, de montagem numa empresa, por exemplo, na Petrobras ou na Copel, e essa empresa simplesmente terceirizada some. Quantos casos a gente já viu disso? Some. E deixa centenas de trabalhadores sem fundo de garantia, sem salário e tal. Aí eu fico pensando, como que o poder público fez uma licitação por menor preço, só pensando no preço, sem saber que isso não ia sobrar no ser humano? É óbvio que não existe almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta. Então, eu me preocupa que tipo de sociedade que a gente quer, antes da gente aprovar as leis. A gente quer uma sociedade onde as pessoas ganhem com dignidade, possam comprar, serem consumidores, serem cidadãos e a nossa economia girar, ou a gente quer cada vez mais que as pessoas tenham menos direitos, menos recursos. Então, é isso que a gente precisa resolver. E acho que o empresário honesto, que são os clientes, por exemplo, da doutora Ana, querem uma lei que eles sabem o que vai acontecer. Sim. Então, o Poder Judiciário vai fazer a parte dele, se for necessário, mas eu acho que o próprio Poder Judiciário não gosta de ficar emitindo súmula. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai emitir súmula daqui a 3, 4 anos. Os problemas já vão ter acontecido. Então, a gente quer uma lei clara, que diga claramente as coisas, para que as pessoas possam investir
E as pessoas que quiserem emprego saber como que é a regra do jogo. Ela vai trabalhar um mês e vai receber aquele salário. Vai trabalhar 2 meses e vai receber aquele outro salário. É isso, e isso está faltando no Brasil. E quero te dizer, Rafael, por último, em relação a tudo isso que nós estamos dizendo, que nesse momento me preocupa muito mexer no direito do trabalho e na própria Previdência que estão mexendo, sendo que a gente está aí com quem está fazendo as leis, está desacreditado. Então você vai mexer em 2 coisas que afetam milhares de pessoas no Brasil. E hoje aprovaram uma lei que nem eu nem a Ana Paula, estudando muito, estamos entendendo. Você imagina o telespectador. Aí amanhã vão aprovar outra lei que um monte de gente não vai entender. Então, eu sinceramente, eu acho que era melhor, nesse momento, a gente regular melhor as coisas que já existem, deixar claro, leis mais claras, sem jeitinho, para que a gente possa desenvolver melhor as relações. Não vamos resolver o problema de desemprego no país criando lei. Não vai ser por decreto, vai ser melhorando a economia. Já vamos falar um pouco mais sobre a segurança jurídica. Continuando a nossa entrevista, tem até aqui uma pergunta em relação à contratação, envolvendo já a questão pública, né? Contratação de parentes de gestores públicos por meio de empresa terceirizada. Qual que é a opinião de vocês? Seria um nepotismo cruzado? A pessoa está falando aqui, seria lícito, não seria lícito? Vou começar pela doutora. Eu acho que, na verdade, talvez essa pergunta venha de encontro com o que todo mundo está pensando, né? Que a lei veio liberar geral, né? Até já emendando, o doutor vai comentar na sequência, pode ou não pode terceirização em contrato público, em atividade fim? Já vi entrevista de advogado falando que pode, né? Eu não entendo que não pode, mas queria ouvir a opinião de vocês. Veja, então a ideia central foi essa, né? Então, que a lei veio liberar geral. Na minha modesta opinião, a lei não veio liberar geral de jeito nenhum. Então, as atividades que são o núcleo do Estado, então, e a Constituição é clara nesse sentido, né? Então, você só pode exercer a atividade se passar num concurso público. Agora, atividades que não se relacionam com o núcleo do Estado, essa sim. Então, é claro que nessa pergunta do telespectador, a gente precisa, de fato, primeiro ter essa consciência, né? Então, se atividades que não têm uma relação com o núcleo do Estado, que daí pode ser de conservação, de limpeza ou de determinados serviços especializados, a gente precisa tomar cuidado com o eventual nepotismo, com certeza, né? E aí isso vai caber uma fiscalização muito mais atenta em relação a isso. O que nós vemos, doutor André, em fiscalização do Tribunal de Contas, esses contratos de consultoria que aparecem em prefeituras, e do jeito que, se seguir essa interpretação de que pode tudo, daqui a pouco estão terceirizando a atividade de professor. Professor, não existe mais concurso público, então daí. Eu primeiro quero dizer que a terceirização de mão de obra no serviço público já existe, em atividades, entre aspas, que não são fim, mas existem empresas públicas, talvez questões que foram terceirizadas que eu posso talvez até achar e entender que não poderia. Eu vou dizer porque isso já foi julgado. Nós, por exemplo, advogamos nosso escritório em relação à retaguarda bancária. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil terceirizavam isso para supostamente empresas de processamento de dados. O Judiciário entendeu, depois de milhares de ações, de que aquilo era uma atividade fim do bancário e isso não poderia ser terceirizado. E, obviamente, que era, entre aspas, para gastar menos com o bancário, mas esses contratos de terceirização, lógico que ele tem uma licitação, mas eles são muito mais difíceis de você fiscalizar. Quem é contratado, ele vai saber o menor preço. Então, a pergunta do telespectador é mais fácil você fazer nepotismo com a terceirização? Lógico. Porque você passa por uma empresa e diz, você vai ganhar essa licitação, só que todos os meus amigos ou os meus parentes você vai contratar, porque não tem concurso público. O contrato terceirizado, até na empresa pública,
você contrata quem você quer. Você não precisa fazer teste seletivo, não precisa fazer nada. Então, eu acho que a terceirização no serviço público ela deveria ser muito mais difícil do que a terceirização no privado. Mas não é esta... A lei que foi aprovada, ela não trata disso. Mas a vontade desse atual Congresso Nacional é liberar tudo. É esse o medo que eu tenho. Porque aí você vem de um discurso que isso vai facilitar as relações, por isso que vai gerar empregos. Interpretações aí que a gente tem ouvido. E que, na verdade, vai facilitar a corrupção, vai facilitar o favorecimento e tal. O que eu acho importante relevar para as pessoas, para os telespectadores, é dizer, a terceirização precisa ser regulada? Precisa. O trabalhador terceirizado hoje é o que mais sofre, não há dúvida nenhuma. O trabalhador terceirizado é o que está hoje ganhando menos, é o que é mais doente e tal. Então, a gente precisa regularizar para dar condições a esse trabalhador, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a gente não pode regularizar para criar mais terceirizados precários. Esse é o grande limite que a gente vai ter que construir. Isso que o doutor está comentando é na sua maioria, porque a gente percebe, eu ando nos municípios, vejo alguns contratos de terceirização, às vezes a gente vê salários astronômicos de funcionários em empresa terceirizada, né? Poucos, né? Não a maioria, mas que entra naquela história do nepotismo, né? Que daí você vai verificar quem está ganhando aquele salário astronômico tem algum vínculo com os atuais gestores, né? Não, mas aí, nesse caso concreto, são consultores, né? Não, terceirizada com a serviço de atividade de meio, daí você vai ver lá um auxiliar de limpeza ganhando 3, 4 mil reais. No serviço público, eu acho que por isso que deveria ser muito mais difícil terceirizar, para você não burlar o concurso público e não ser uma forma de você desviar recurso público para apadrinhados. Então, tem que separar muito bem isso. Agora, infelizmente, não é a vontade do atual Congresso Nacional. Se a população não abrir o olho, vão vender uma coisa, acho que no serviço privado talvez seja importante que isso seja melhor esclarecido, que tiver de fim e meio, mas no serviço público era melhor que fosse restrito. Eu vou contar uma situação que também é pública. Tá? Nós fomos procurados por um conjunto de trabalhadores há uns 10 anos atrás, que trabalhavam no setor de copa do HC. E esses trabalhadores estavam sem receber, eram terceirizados, e nós, então, conseguimos bloquear um dinheiro da universidade para pagar esses trabalhadores. A universidade reconheceu o crédito para pagar esses trabalhadores e nós fizemos uma mediação no Ministério Público. A empresa, quando nós fomos descobrir o dono da empresa, supostamente, era um cara que já estava morto. O endereço da empresa, não é piada, era o cemitério. Era uma laje no cemitério. E o valor que a empresa tinha de capital social era um aspirador. Essa empresa, que tinha ganhado a licitação pública, essa empresa estava concorrendo para ganhar a licitação de vigilância do próprio Ministério Público do Trabalho. Quando eles viram a investigação, eles descredenciaram ela, mas só por causa dessa investigação, porque essas empresas fraudulentas, elas fabricam documentos difíceis de serem percebidos a fraude ali na hora, porque são especialistas nisso. Então, eu de fato tenho muito receio na terceirização do serviço público. Eu acho que é uma forma de ralo do dinheiro público facilitar o desvio de recursos do dinheiro público. A gente estava falando, antes de começar o programa, que essa proposta de terceirização, a reforma da Previdência que vai e não vai, são projetos aí antigos já, e que certamente um governo por exemplo, o governo Temer não visa a reeleição, né? O presidente Michel já declarou que não é candidato à reeleição. Se fosse um outro presidente, provavelmente não colocaria isso para votação, porque é uma medida antipopular. Isso daí, até onde que isso daí vem afetar a segurança jurídica? Qual a garantia que, entrando um outro governo, isso não vai se alterar, doutora? E qual o conselho que você daria como advogado para o seu cliente? A princípio, foi como a lei da terceirização. Desse governo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está esperando e está tendo algumas surpresas, né? Então, a própria lei, né, que foi sancionada pelo presidente Temer, não se imaginava que ela fosse sancionada com tanta rapidez como ela foi, né? Então, sobre a reforma trabalhista, por exemplo, a princípio nós estamos escutando que de fato ela será aprovada. Enquanto isso,
os empregadores precisam seguir as orientações das convenções coletivas, acordos coletivos e a consolidação das leis do trabalho. Enquanto não houver essa modificação, é a regra que vale, a regra do jogo que está valendo, né? Até porque são várias emendas, né? Então nem todas serão aprovadas. Então somente com a aprovação é que a gente vai poder conseguir nortear os empresários a respeito dessas questões. É o que a gente tem tentado fazer com a nova lei da terceirização, né? Que já está em vigor. Então, embora eu entenda que ela não veio trazer essa diferenciação, ela trouxe um tipo de regramento agora, que as empresas prestadoras de serviços, por exemplo, precisam ter um capital mínimo em razão da quantidade de empregados. Então, agora tudo isso precisa ser avaliado pela tomadora de serviços, né? Então, a gente, de fato, só sabe dar esse feedback ao empresário a partir do momento em que a norma entra em vigor, para justamente evitar um passivo trabalhista. Antes do doutor comentar, nós só vamos saber depois de algum tempo, né? Porque até ir para a segunda, terceira instância é complicado. Voltando aqui a nossa pauta aí, estava falando, essa definição, doutor André, vai demorar algum tempo até a questão ser devidamente enfrentada pelo judiciário em todas as instâncias? O que eu acho, pessoalmente, além da legislação, os empresários, eles começam a notar uma disputa pelo mercado. Então, por exemplo, uma grande tomadora de serviço, ela abre uma montadora, ela abre uma licitação interna, uma concorrência, para alguém prestar serviço, por exemplo, de transporte ou logística daquela montadora. E aí, os empresários vão fazer a sua proposta de preço. Alguns empresários, para ganhar aquele contrato, eles colocam a margem lá embaixo, já tirando alguns direitos e tal, tentando dar um jeitinho, para ganhar aquele contrato, achando assim, não, ganhei aquele grande contrato, vou me fixar no mercado e tal. A tomadora sabe, porque ela sabe fazer conta, de que talvez aquele contrato não vá dar certo. Mas ela diz, não tem nada a ver com isso. Ele topou fazer o trabalho por essa coisa. Eu não quero saber se tem 50, 100 pessoas. Ele diz, não, eu estou te pagando e a obrigação é tua, de pagar salário e tal. Aí chega no final do contrato, está lá normalmente, está lá no 11º mês de contrato, você já começa a perceber que essa empresa não está depositando fundo de garantia e tal, ela some, aí troca ou não paga, e aí a tomadora, uma enxurrada de ações, aí a tomadora passa a responder por isso e cria todo esse problema, e daí diz, não, então a gente precisa poder terceirizar e não ter responsabilidade e tal. E aí o empresário correto olha aquilo ali e diz assim, pô, mas eu quero ganhar aquele contrato também, então eu talvez não possa pagar tudo certinho. E aí vira um ciclo para baixo e não um ciclo para cima. E isso, infelizmente, a grande parte das ações trabalhistas hoje são da terceirização. Eu não acho que fazendo uma lei dizendo que possa terceirizar mais vai resolver o problema. Eles estão, na verdade, só que dizendo, não quero mais que o problema seja do meu tomador, mas vai continuar gente ganhando contratos com valores que não vai dar para cumprir o contrato, vai continuar trabalhadores não recebendo de forma correta e vão procurar o Poder Judiciário. Talvez o que vai acontecer é do trabalhador não ter para quem cobrar. A gente já está com 45%, as pessoas não sabem disso, 45% de ações que chegam à fase de sentença que não conseguem ser liquidadas. O que quer dizer isso? O trabalhador ganha a ação, mas não consegue cobrar de ninguém aquele valor. O famoso ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Então, eu até digo, olha, é uma falácia dizer que a Justiça do Trabalho ela é só para beneficiar o trabalhador. Lógico que o trabalhador, ele tem vantagens processuais. Por quê? Porque ele não tem o ônus de algumas provas e tal. Mas, pergunta para esse trabalhador que foi lá, teve a sentença, contratou o advogado e tal, e tem um papel dizendo que ele tinha direito a receber R$1.000, e ele diz, tá aqui o papel, mas eu não consegui os R$1.000. Esse trabalhador, obviamente, acha que a justiça não serviu para ele, né? Então,
nem a justiça, o fato de ter muitas ações também é ruim para o trabalhador. Né? Nós precisamos diminuir, mas como que a gente vai diminuir o número de ações? Eu não acho que só criando uma lei dizendo que a terceirização é lícita. As pessoas, elas não entram com as ações na justiça porque tem uma lei dizendo que pode ou não a atividade fim ser feita. Se a atividade fim fosse terceirizada, por exemplo, mas a empresa terceirizada pagasse o salário certinho, os trabalhadores não entrariam com as ações. As pessoas entram com as ações porque elas não recebem o salário no final do mês. Daí a pessoa já fica saco cheio, brava, daí já pede mais alguma coisa e já começa aquela confusão. Isso é verdade. E tem, óbvio, casos de trabalhadores, porque as são feitos de seres humanos, tem trabalhadores sérios e trabalhadores que não são sérios. Lógico que tem casos que trabalhadores que não têm direito e que vão lá e tem uma testemunha que mente e tal, isso existe. Mas o senhor falou bem, e a Ana que trabalha com empresas sabe disso, a gente sempre diz para as empresas que uma rescisão bem feita é a melhor forma de fazer assim. O que é uma rescisão bem feita? Tratar bem a pessoa na hora da demissão, porque é um momento difícil. Tratar bem, explicar o que está acontecendo e tal. Porque de vez em quando uma palavra maldita, de vez em quando um negócio que o cara, umas férias que o cara queria porque queria ir no aniversário da filha, mal conduzida, o cara vai lá. No meu escritório eu atendo trabalhadores, eu tenho atualmente 6 mil ações individuais ativas e uma centena de ações coletivas. Nosso escritório é o mais tradicional, o escritório aqui de Curitiba, em defesa de trabalhadores. Eu posso lhe dizer, 70% das pessoas que chegam lá, elas vêm para discutir uma coisa pequena comigo. Normalmente brabas com o cara que demitiu ela na hora do jeito que ele foi falar com ela. Aí eu olho o contrato dela e digo, mas você tem mais um problema aqui, não pagou certo isso. Eu acabo descobrindo outros equívocos que tiver. Mas com certeza essa pessoa não entraria com a ação. Se ela, na hora da rescisão, ela tivesse recebido o que ela achava que tinha que receber. Muitas pessoas comentam isso antes de entrar. Se ele tivesse acertado aquilo comigo, eu não teria entrado. Mas agora que eu vou pela minha entrar... experiência concreta, que 70% dos meus clientes não entrariam com as ações se a rescisão deles fosse feita de forma adequada. Doutora Ana Paula, vamos falar um pouco da responsabilidade. Se comenta que não mudou muito a questão da responsabilidade subsidiária. Você podia explicar um pouquinho isso para o nosso amigo telespectador, que é fundamental para quem pretende entrar nesse barco aí e trabalhar para uma terceirizada? Sim, com certeza. A súmula que regulamenta a terceirização já tratava da responsabilidade subsidiária, né? E o que é essa responsabilidade subsidiária? Significa que o trabalhador, primeiro, ele precisa reaver aqueles direitos que ele entende que não foram adimplidos, né, pela prestadora de serviços diretamente com ela. E caso essa empresa não consiga quitar as verbas pleiteadas na Justiça do Trabalho, então o trabalhador vai buscar esses direitos da empresa tomadora. Então, isso é a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços e isso não foi alterado agora com a nova legislação. Então, ou seja, o direito do trabalhador, ele está, sim, vinculado primeiro à garantia de recebimento da prestadora e não conseguindo esse direito diretamente com a prestadora de serviços, ele terá a oportunidade de redirecionar a ação em face da tomadora. Mas aí a gente volta a cair no mesmo ciclo vicioso do primeiro bloco do programa. Eu acho que o que precisa mudar de fato, doutor André, é o que as pessoas pensam sobre a terceirização. Porque o que a gente precisa é dar garantia ao trabalhador, independente de ser terceirizado ou não ser terceirizado. Então a gente precisa de fato acabar com essa ideia de precarizar as relações terceirizadas, de diminuir os valores dos contratos e deixar os trabalhadores terceirizados sem receber qualquer tipo de verba, porque isso tem um impacto negativo para o trabalhador, para a empresa que tomou os serviços. Então, isso não é bom para ninguém. Então, o que a gente precisa acabar, de fato, é com essa necessidade de só ter um ganho rapidamente para aumentar o lucro. Eu não preciso, eu não quero mais que as relações sejam assim. Eu preciso pensar naquele trabalhador lá na ponta da cadeia,
certo? E que isso faz toda a diferença numa relação de terceirização. Por isso que a gente sempre orienta as empresas nesse sentido. Então, que empresa você está contratando? Você acha que essa empresa teria condições de arcar com todos os ônus decorrentes dessa relação de trabalho por esse preço? Ou então você está fiscalizando aquelas empresas, porque a gente também atende várias empresas que tiveram de fato que arcar com fundo de garantia, né, INSS em atraso, por uma questão de cumprimento contratual, porque aqueles funcionários estavam lá prestando serviços, às vezes, durante anos na empresa. Então, por uma questão de cordialidade com o empregado, então, na justiça, então, veja, vamos acertar. Porque se a prestadora, de fato, não tem condições alguma, quem vai naturalmente arcar com essa situação é a tomadora de serviços, né? Mas nem sempre também a tomadora de serviços tem capital suficiente para toda essa então, demanda. Na verdade, você tem que percorrer um longo caminho até descobrir que a principal não tem. É que a margem de lucro e a forma de você deixar mais barato essa prestação de serviço, ela está na mente das pessoas exclusivamente em baixar salários ou baixar direitos trabalhistas. E não na eficiência do trabalho, que é o que a gente falou no início. Quando a terceirização surgiu na administração, no conceito de administração, no conceito de economia, era, por exemplo, no meu escritório, eu tenho um profissional, uma empresa, que cuida do setor de informática, eu sou um escritório de advocacia. Agora, eu não pago menos para essa pessoa. A hora trabalhada dessa pessoa, quando eu tenho que chamá-la para resolver lá, é muito maior do que qualquer funcionário meu do escritório, porque ele é especializado naquele negócio específico. E aí é normal, só que eu não preciso dele toda hora, porque eu não sou um escritório de advocacia, não preciso. Então, a terceirização em si não é um problema. O problema é se ela for olhada só como a forma de você diminuir custo. Não, eu vou contratar um terceirizado, porque se eu contratar, eu preciso dele todo dia dentro do meu escritório. Mas eu vou contratar ele para uma empresa interposta, que a gente chama, para uma outra empresa, trabalhando ele dentro do meu escritório, porque é mais barato. Então, e óbvio, você ainda contrata, vai pagar a administração daquela outra empresa. Tal. Imagina, se você tem um intermediário nessa relação de emprego, é obviamente que algum dinheiro esse intermediário vai ficar. Sim. Então o salário ainda vai ser menor. Eu quero dizer que, pela experiência que a gente tem, a gente advoga para muitos trabalhadores que são terceirizados em grandes empresas. Quando você pergunta para esse trabalhador, ele até sabe, obviamente, algumas vezes a empresa que ele era fichado, vamos chamar assim. Mas você pergunta para ele, onde você trabalha? Então, por exemplo, vamos dizer que ele prestava serviço terceirizado na Petrobras. Ele disse, eu trabalho na Petrobras. Aonde você trabalha? Eu trabalho no Banco do Brasil. Onde você trabalha? Eu trabalho no Bradesco. Onde você trabalha? Eu trabalho na Volvo. Ele não trabalha na empresa interposta. Até porque muitas vezes esse trabalhador está há 10 anos trabalhando na Volvo e são 10 empresas diferentes, porque elas vão perdendo os contratos e o cara está lá no mesmo posto de trabalho. Então, na cabeça daquele trabalhador, ele diz o seguinte, olha, eu estou num empregador que me dá segurança. O cara pensa, não, a Petrobras nunca vai me dar o calote, porque a Petrobras é uma grande empresa, eu estou trabalhando bonitinho aqui. Então, na cabeça dele, ele sabe que ele é contratado por um terceiro, mas quem está pagando a conta é a Petrobras. Para aquele terceiro, o empresário terceirizado recebe o dinheiro e paga para ele. Então, isso também a gente tem que dizer, eu concordo que tem que regular a terceirização, mas os tomadores precisam ter mais cuidado na hora de fazer a terceirização, os contratos. Porque na cabeça do trabalhador, nas grandes empresas, lógico que você tem situações, mas nas grandes empresas, você vai perguntar para um trabalhador que trabalha numa Volvo. O cara vai dizer, eu trabalho na Volvo. Se ele chegar nas Casas Bahia e dizer, ó, onde você trabalha? Eu trabalho no Banco do Brasil. Eu não trabalho na prestadora tal. Não, até porque o local de trabalho dele é no Banco do Brasil. Ele chega lá, ele tem um local ali. A única diferença entre ele, trabalhador do Banco do Brasil, e ele, trabalhador que não é do Banco do Brasil, é o crachá. Que um crachá de uma cor e outro crachá de outra cor. E o registro na carteira, né? E o salário. Uma pergunta, doutora. Um terceirizado e um empregado efetivo, é possível requerer equiparação? A pergunta que chegou aqui. Na verdade, assim,
Como Só explica o que é equiparação. Que tem então, a ideia de equiparação é o seguinte: eu tenho 2 trabalhadores que exercem a mesma atividade para o mesmo empregador no mesmo local de trabalho, né? Só que, como a lei não permite que as atividades fim sejam terceirizadas, né, só as atividades meio, então eu teria que, de fato, verificar se eu tenho 2 profissionais na mesma empresa que desempenham as atividades meio, vamos dizer assim, né? Então, se eu tenho 2 profissionais na mesma empresa que trabalham com conservação, só que um tem vínculo direto comigo, né? E o outro tem vínculo com a empresa terceirizada. O único problema é que a lei diz, no caso de equiparação, precisa ser para o mesmo empregador, entende? Então, aí eu teria que descaracterizar a relação de prestação de serviços e declarar nula essa relação e dizer, olha, existe pessoalidade e subordinação com o tomador e aí sim eu posso tentar a equiparação. Doutor, a gente estava falando da questão do paradigma, você podia concluir seu raciocínio? Paradigma é uma palavra bacana, né? Sabe quando eu estava no primeiro ano de faculdade, o professor Paulo Chia, na época era estudante ainda, mas era meu monitor, e ele foi lá e me deu um livro sobre um texto sobre o paradigma. Precisa do paradigma, isso, que chama, né? Sobre o paradigma. Só que não era o paradigma do subjeto de trabalho. Que palavra bonita, não saber. Paradigma é alguém que a gente usa como referência, né? Alguém que a gente compara. O que acontece? Dentro de uma própria empresa, mesmo empregador, essa pessoa que a gente compara, necessariamente ela pode estar fazendo as mesmas funções, mas não por isso talvez tenha que ganhar a mesma coisa. Talvez uma tenha mais tempo de empresa, muito mais tempo de empresa que a outra, tem alguns níveis de especialização. Então, e no caso do terceirizado, é mais complexo ainda, porque são um empregador, outro empregador. Existem, obviamente, casos de fraude à terceirização, né, que existe mesmo em atividade meio, vamos chamar assim, ou fraude porque é uma atividade fim, ou porque existe pessoas idênticas, daí o cara contratou alguns por uma empresa, outros por outra empresa, e que aí você poderia fazer essa caracterização, que hoje o judiciário tem, no caso de terceirização, tem falado mais em isonomia. Por quê? Porque ele diz assim, eu não posso equiparar porque não são o mesmo empregador. Então, eu dou uma isonomia durante o tempo. Eles têm que ter vantagens iguais se fizeram coisas iguais. Mas não vai ter vínculo com aquela empresa. Né? Então, por exemplo, o Caixa Econômica teve várias condenações de isonomia da retaguarda bancária. Eles eram contratados por uma empresa que não era a Caixa. Mas eles não podiam ter vínculo com o emprego com a Caixa. Então, eles tinham um período de isonomia salarial, porque ficou comprovado que aquela terceirização não podia ser daquela forma. E acho que uma outra coisa que eu queria comentar, Rafael, e até parabenizar a sua iniciativa, de que a gente tem que tentar transformar, é difícil, tentar transformar o direito mais fácil das pessoas entenderem. A gente fica usando essas palavras difíceis, e aí e eu uso muito isso, acho que a doutora Ana também, e a gente afasta as pessoas disso e dá medo para as pessoas, né? Então a gente tem que tentar tornar as coisas mais fáceis, principalmente para as pessoas entenderem, porque de vez em quando é uma coisa que é simples, mas que você usa um monte de palavras e as pessoas não entendem e daí não cumprem. E não sabem como que elas podem exigir as coisas, né? Então, paradigma, por exemplo, é uma palavra muito bonita, mas que as pessoas não conseguem entender. Equiparação salarial, isonomia. Isonomia é igualdade. Era melhor eu falar igualdade, não, mas eu falei isonomia aqui. E assim vai. Então, a gente vai aprendendo. Eu acho que eu vou aprender com você, que é um bom comunicador. Então. Doutora Ana Paula, o que você poderia destacar mais em relação, que a gente não abordou aqui, sobre a terceirização? Algum ponto relevante? Eu acho que um ponto super relevante, diante de todas essas notícias, né, que a gente escuta e vê, é sobre a questão da transformação do empregado em pessoa jurídica, né? Então, é a primeira coisa que eu acho que todo mundo pensou, né? Eu vou dispensar, então agora a lei foi sancionada, eu vou dispensar o meu empregado e amanhã eu vou contratá-lo
como pessoa jurídica ou por intermédio de uma empresa terceira, né? Olha, a lei não permitirá esse tipo de situação se existir a pessoalidade e a subordinação. Então, o que significa? Quando eu contrato diretamente o trabalhador, eu escolhi aquele trabalhador, foi ele que eu contratei, né? E em razão disso, eu tenho uma subordinação sobre ele. Então, por isso ele cumpre horário, né? Se ele faltar injustificadamente, ele deixa de receber o salário do dia. Então, isso faz parte da subordinação, ou seja, ele está sob o meu comando. A partir do momento em que eu tenho uma empresa terceira e que esse trabalhador presta serviços lá, não existe mais essa pessoalidade entre o tomador e aquele funcionário. Então, qualquer problema que o tomador tiver, ele não pode tratar diretamente com aquele trabalhador, porque isso gera pessoalidade, isso gera subordinação. Então, essa lei não veio trazer, em hipótese alguma, essa questão, pelo contrário, né? Pelo contrário, ela não veio resolver esse tipo de problema que alguns estavam esperando, não é isso. Tendo pessoalidade, subordinação, a habitualidade na prestação de serviços, esse vínculo fraudado, ele é declarado nulo. E aí o vínculo se dá direto com o tomador de serviços.